Olá, meus amores do 9º ano. A Pro está de volta para mais uma aula, certo? E a nossa aula de número 47 tem como tema, certo? Processo de formação de palavras. Na aula anterior, que foi a aula 46, a gente estudou a estrutura das palavras. A gente sabe que cada palavrinha que a gente fala, ela é formada por morfemas, que é ali os elementos formadores daquela palavra, certo? Quais são eles? Então, primeiro a gente vai estudar o processo de formação de palavras, que são dois, derivação e composição. Mas antes de a gente chegar nesse processo de formação de palavras, a gente vai revisar, porque só recapitular aqui a estrutura das palavras, que a gente estudou, que é a palavrinha, a gente estudou radical, vogal temática, tema, desinência, afixo, que os afixos são prefixos e sufixos, a gente vai precisar muito ter aprendido isso aqui, certo? E também a vogal e consoante de ligação. Por que que a gente tem que se prender um pouquinho aqui? Afixo, porque a gente vai estudar agora, certo? O processo de derivação. O processo de derivação consiste em quê? Na formação de uma nova palavra a partir de uma outra chamada. Se a gente forma uma nova palavra a partir de uma outra, aquela palavra que a gente dirá do início, chama-se palavra primitiva. Por exemplo, se eu tenho carta, que é a palavra primitiva, eu posso formar a palavra carteiro, certo? Então, que é a palavra derivada. Então, o processo de derivação, a gente já sabe. A gente vai precisar de uma palavra primitiva para formar a outra que é derivada. E nesse processo de derivação, a gente tem o quê? Os principais processos de derivação, que a gente vai estudar só a metade hoje, para que vocês não fiquem com um acúmulo de atividade, de conteúdos aí na mente. Na próxima aula a gente continua. Então, o primeiro processo de derivação vai ser o processo de derivação prefixal e derivação sufixal, que, recapitulando, são os afixos que a gente estudou lá, na estrutura das palavras, aqueles elementozinhos. Afixos são os elementos secundários que se juntam ao radical para dar origem a outras palavras. E são eles prefixo e sufixo. E o que a gente vai estudar hoje primeiro? Derivação prefixal e sufixal. Então, o que é a derivação prefixal? Primeiro, é a derivação que vem com prefixo. E a derivação sufixal é a derivação que vai vir com sufixo. Nós vamos ter derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. A gente vai estudar também a derivação parassintética, a derivação regressiva e a derivação imprópria. Mas na aula de hoje, que é 47, a gente só vai estudar até a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, derivação prefixal, o que é mesmo? É o quê? É quando se forma uma outra palavra, uma nova palavra, a partir de que? Acrescentando ao radical um prefixo. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz, que tem um radical, tenho a palavra faz, tem a palavra útil e tem uma palavra ver. Foi colocado esse elemento in antes de feliz, que ficou infeliz. Esse in é prefixo. Logo, eu tenho aqui uma derivação prefixal. Em faz, eu coloquei o prefixo des. Logo, des vai formar a palavra desfaz, que eu tenho uma derivação prefixal. A mesma coisa com inútil. A palavra era útil. Eu coloquei o in, formou o processo de derivação prefixal, que ficou inútil. Assim como também em prever. Agora nós temos a derivação sufixal. Nós já aprendemos lá na estrutura de palavras, na aula 46, que o sufixo é o que nós colocamos depois de quê? Depois do radical. Então aqui, tem um sufixo mente, mente, eiro e mente, certo? Então, quando eu coloco um sufixo depois desse radical, eu vou obter um processo de formação de palavras chamado de derivação sufixal. A palavra era atual. Quando eu coloquei o sufixo mente, ficou atualmente. A palavra era feliz. Quando eu coloquei o mente, ficou felizmente. E a palavra era cozinha. Quando eu coloquei o eiro, ficou cozinheiro.
A palavra era triste, quando eu coloquei o mente, ficou tristemente. Logo, todas essas palavras são formadas pelo processo de derivação sufixal. Por quê? Porque sempre vai vir um sufixo depois do radical. Gente, é de suma importância que vocês aprendam quando é que eu tenho uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, porque ela pode se confundir com a próxima derivação que a gente vai estudar na próxima aula, que é a derivação parassintética, certo? Então, vamos aprender bem essa para que a gente não confunda a derivação parassintética. Então, a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, então a gente já sabe que vai vir prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, observe aqui, ó. Infelizmente, eu tenho o prefixo in e tenho o sufixo mente. Logo, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Mas por que, professora, que é prefixal e sufixal? Preste atenção. Se eu tiro o mente, certo? Eu vou obter uma palavra que eu vou encontrar lá no nosso dicionário da língua portuguesa. Infeliz, certo? Se eu tirar o in, a mesma coisa, tirar o prefixo, eu vou obter a palavra felizmente, que eu também encontro no dicionário da nossa língua portuguesa. Por que eu tenho que aprender isso? Porque na próxima aula a gente vai estudar a derivação parassintética. E a derivação parassintética também ela vem com prefixo e sufixo. Mas depois vocês vão descobrir a diferença. A mesma coisa, ó, a palavra é adaptar. Se eu tiro o ré, fica adaptação. Se eu tiro o sufixo são, vai ficar readaptar, readapta, certo? Então, aqui, quando eu tirar o prefixo, um dos elementos, ou prefixo e sufixo, e eu obter, eu vou ler a palavra que eu encontro no dicionário da nossa língua portuguesa, eu vou ter a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, certo? A mesma coisa, ó, a palavra era leal, eu colocando o prefixo des, vai ficar desleal. Se eu tiro o des e colocar o sufixo dade, vai ficar lealdade. Essa palavra lealdade a gente também vai encontrar lá no nosso dicionário. Então, memorize. Derivação prefixal, certo? Vem com prefixos e sufixos ao mesmo tempo, mas se eu quiser retirar um dos dois, eu vou ter uma palavra, certo? Que eu vou encontrar na nossa língua portuguesa, ok? Então, na derivação parassintética, você vai ver que também ela é formada por prefixo e sufixo, mas vai ter uma diferençazinha que vocês só vão descobrir na próxima aula, ok? Então, nossa aula sobre o processo de formação de palavra termina aqui. Um beijo e fiquem com Deus.